Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz, grato ao Senhor pela esta rica oportunidade. Estive conversando com meu amigo, pastor Tiago, que vale dar glória junto com os irmãos. Pensei em grande rio, pastor local, que Deus abençoe, por estar fazendo a programação de estarmos aqui. Nós estamos aqui para adorar. Amém. Estamos aqui para adorar. Nem prazer estar vendo aqui o vaso. Sempre a gente está pregando um dia após o outro, nunca estamos juntos, uma vez só que eu fui. Mas que Deus continue abençoando. Bem? Aos demais obreiros que estão na minha retaguarda, que Deus venha agraciar mais a sua vida. Irmãos, eu orando ao Senhor, o Senhor nos deu uma palavra para nós trazer para a nossa meditação e reflexão. Amém, querido? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, juntamente comigo. Glória a Deus. E eu quero estar falando e não vou ser hoje explosivo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Eu quero falar um pouco da palavra sobre o que Jesus citou. Deixa um pouquinho mais baixo, pode deixar também. Mas hoje não vamos explodir, não. Hoje nós vamos aprender um pouco da palavra. Deus colocou uma palavra para nós aprendermos. Amém. E mediante a tanto ensinamento de Jesus, mais de 81 ensinamentos de Jesus Cristo ditado no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Senhor colocou uma palavra ao nosso coração para nós meditar nesta noite sobre a parábola da semelhança do que é o céu. Eu quero estar meditando junto com os irmãos sobre a semelhança do que Jesus falou em parábola. Por que em parábola? Jesus, antes de citar a parábola para os judeus, os fariseus, ali, e dá 3 nomes, e nós vamos falar sobre isso, ele trouxe primeiro para os discípulos da sua casa. E nós vamos entender um pouco. Abra Mateus, capítulo 13. Aleluia, Jesus. E ele foi bem, como é que vos dizer, bem objetivo quando ele quis dizer sobre a sua palavra. Ele chamou os discípulos e disse: primeiro eu vou explicar, para quando vocês chegarem a me ver, ou na sinagoga, ou dentro do barco, ou na beira do mar, ou no meio dos fariseus, na hora do julgamento, que eles tiverem comigo sobre o que Deus me usará como feitos na terra, como virtude plena e poderio de Deus, vocês vão entender um pouco sobre algumas parábolas ou semelhança. E ele citou isso em um livro e citou isso no meio dos fariseus, no meio dos saduceus e daqueles que Herodes mandava espiar, e ele fala sobre isso. Vamos entender Mateus 13, versículo 1. E para melhor nós entendermos, eu quero ler especificamente alguns versículos. Oh glória! Do 24 ao 30, que diz assim:
24 ao 30 retrata de uma da parábola, porque foi 40 parábolas de Jesus. Uma parábola está no Velho Testamento. A Bíblia fala sobre 41 parábolas, mas esta foi a que Jesus retratou como semelhança do céu. Glória a Deus. Vamos ler o 13, vamos ler o versículo 3, vamos deixar o versículo 24 para a próxima questão. Falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto, uma semente, de produzindo a 100, a outro 60, a outro 30, por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh, glória. Glória a Deus. Quando retratamos, irmãos, a palavra do Senhor, e Jesus retrata os seus sermões, os seus ensinamentos, em 4 tipos de coisa. Primeiro, ele retrata de missão. Segundo, parábola. Terceiro, ensinamento para a igreja. Aleluia. E quarto, fins dos tempos. Sermão de Jesus, ele queria trazer para os discípulos, para o mundano, ou aquele que julgasse-o segundo os seus feitos, para a igreja e para os fins dos tempos. Mas aqui ele traz uma narrativa sobre comparação, semelhança, algo igual ao céu, ou comparado com o céu. Pois bem, irmão, neste texto o Senhor me fazia meditar sobre um semeador e sementes em 3 terras. E antes de nós entrarmos a entender um pouco sobre a terra, ou os 3 tipos de terra, e por isso que ele citou um após outro para os discípulos na casa em Cafarnaum. Ele agora descreve algo que sobre a semente. A semente, para alguns irmãos que já estudou e sabe, a semente, ela é um produto que quando é lançado na terra, ela precisa-se. Oh glória! Ela precisa de algo que traga ela a poder germinar. Para melhor nós entendermos um pouco sobre as 3 tipos de terra, vamos entender um pouco sobre a semente. A semente era uma só, a palavra de Deus. Ele quis dizer sobre a sua palavra. Mas a terra, ele fala de 3 terras. Ele não fala de 3 tipos de crente. Ele fala de 3 terras e 3 diversidades que poderia ter a terra. Pois bem, procurando um pouco estudar e entender um pouco sobre a semente, eu encontrei, para poder liberar
a energia para... Olha uma coisa interessante, a semente ela faz gerar, chamado hidrolização. O que é isso? É por dentro para desenvolver o seu embrião e sair duas raízes no meio da semente, ou de um lado do outro da semente. Pois bem, para poder sair isto da semente, eu vim entender que primeiro precisa de água e terra, que é uma mistura chamada aquoso. Esse aquoso, ele traz esse nome aqui é difícil, viu, irmão? Cotiledones. Esse cotiledones, ele faz a semente inchar com a terra úmida. E a terra úmida, molhada, querido, que esse nome que é científico, técnico, para os estudiosos sobre terra, sobre água, sobre motivo, e nós vamos entender isso dentro do texto, faz com que a água e a terra se misturem para chegar a um aquoso só para cotiledones vinha fazer a semente inchar. E depois que a semente incha, ela sai o conhecido como embrião, de 1 a 2 saída de uma semente. Eu fui estudar isso na semente que a gente mais produz na nossa terra, que é feijão. Não adianta falar de outra terra, tem que falar daquilo que nós mais consumimos e mandamos para mais de 30% dos países, é o feijão, para muitos irmãos que não sabem. É um dos maiores produtivos de semente da terra, alimentício. Pois bem, entendendo um pouco como a semente jogada na terra e precisa-se do aquoso para poder inchar, para poder molhar, para poder fazer o embrião dela gerar. Glória. Eu vim entender sobre esta terra, irmão. Olha o que Jesus é sábio na sua parábola para dizer: a terra, ó glória, a igreja em silêncio, observando, isso é lindo. Ó glória. É que a terra, querido, ela fala de 3 tipos de situação na terra. A terra era uma só, mas a dificuldade que a terra enfrentava para receber a semente. Pois bem, por isso que ele faz uma narrativa sobre a parábola, uma semelhança como será ou como é o céu. Aleluia. Oh glória. A primeira terra caiu à beira do caminho e as aves comeram. Quer dizer, não foi plantada, foi jogada em cima de uma terra. Pois bem, a segunda, outra parte caiu em terrenos pedregosos, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. E a outra em terra boa, ditado pela palavra de Deus. Eu começo a entender, querido, e a Bíblia vem nos falando sobre isso, que nós enfrentamos com a palavra de Deus, todos nós, é uma semente plantada na nossa terra. Nós somos terra, e esta terra tem que saber se ela vai guardar, se vai ser em dificuldade com a sua luta, terra pedregulho, com a sua luta, ou se outros vão levar a semente. Por isso que Jesus cita, ó glória, a semente, ou as 3
terra como fariseu. Ele dá colocação para os fariseus, porque os fariseus naquela época eram hipócritas sobre os jebuseus, que eram os caluniadores. Oh, glória. E coloca agora o rei Herodes dentro da história, para ser uma luta. E aí, meditando nisto, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho entender, querido, que mediante a esta situação, cima da terra, terra a pedregulho e terra boa. Falei, Jesus, o que tu queres falar disso? A semente que eu estou plantando, que eu estou lançando em coração. Eles têm que entender o que o maligno quer fazer com a semente que eu estou plantando. Os que podem amanhã crescer e dar fruto de 100, de 60 e de 30. E aqueles que não vão dar, e aqueles que vão dar fruto rápido. Rápido. Como uma chamada, não como um escolhido. E aqueles que vão só pegar a palavra, colocar, ele não guarda no coração, só coloca por cima. E na primeira luta, ele está lá fora. Na primeira prova, ele está lá fora. Na primeira situação do maligno tentando destruir a semente que Jesus quer fazer germinar, está lá fora. E aí eu acredito, querido, e eu quero trazer um pouco ao meu teu coração sobre isto e sobre as outras semelhanças. O que você está fazendo com a palavra dele? Só ouvindo ou está lendo ela para guardar? Aleluia. Pensando que ela pode dar no amanhã. Amém. Pensando que ela pode em uma terra boa, produtiva, ter um crescimento. Ou está só acreditando naqueles que vem arrancando tudo? Mas é só uma chamada, uma promessa. Meu Deus, aleluia, Jesus. É bem conhecedor, irmão, de muitos agricultores do lado do Nordeste, quando ele vê, preste atenção nisso aqui, o tempo do inverno ele tem data. Ele não é igual aqui em São Paulo, que muda de estação pela a forma climática do estado. Não, o Nordeste sopra-se ao tempo de clima. Verão, inverno, padrão, primavera, é muito difícil mudar, se não for permissão de Deus. Porque o agricultor, ele conta com a estação. E quando vê as primeiras chuvas do começo do primeiro ano, ele observa duas coisas. Meu avô falava muito sobre isso, que ele plantou muitos anos. Um agricultor plantava de 10 a 20, ou tarefa, ou hectare, como muitos podem dizer, e conhece um pouco sobre isso, e vai entender do que eu estou falando. Era uma quantidade boa para um pequeno agricultor, para colher, chamava-se trabalhadores para trabalhar. Mas o que me chama a atenção é que ele dizia, a chuva veio muito rápido, antes do tempo, eu vou plantar em terras pedregulho, montanha. Por quê? Porque tinha uma pressa para colher. Alguns irmãos que vão entender do que eu estou falando aqui, sabe? Que já plantou, viveu de roça, sabe? Parte montanhosa, rochosa. Para os irmãos entenderem, é uma plantação tão rápida,
que o que ele vai colher com 3 meses, ele colhe com 40 a 50 dias em terra pedregulho. Tão rápido, ele planta, a terra já pronta, já cresce, e logo ele tem que vir com poucos, questão de mês, ele tem que vir colher, porque ou vai quebrar, ou o vento vai tombar, ou a chuva vai levar. Na parte montanhosa, a colheita é rápida, em terras pedregulho. E eu pensando nisso e pensando dentro dessa palavra, como Jesus sabe, traz algo que nós entendemos e vemos nos dias de hoje. Mas terra funda, terra arada, terra queimada, preparada é diferente. Planta e espera. E aí ela cresce, ele vem e limpa. Quando ele limpa, ele sabe, querido, que vai brotar. Não é 1, nem é 2, nem é 3. Porque se cada uma semente pode gerar 2, imagine uma mão de feijão, quantos não saem do lugar? Quantos milho não saem do lugar? Por isso que sai aquele fecho bonito, aquele molho, né? Como podemos vos dizer, do trigo, do milho bonito, do feijão, aquele bonito. Eu estou falando para uma linguagem, porque Jesus falava em parábola de linguagem para os irmãos poderem entender a metáfora de Jesus, o provérbio de Jesus. Então, eu venho entender que, trazendo essa comparação, a palavra do Senhor pregada em alguns corações, irmão, que não ainda se libertou, que ainda não conseguiu se converter, está em terras pedregulho. Alguns que chegou e vai passar o processo na casa do Senhor, a semente está por cima, qualquer um leva. Aí Jesus vem falando, e que é isso que eu quero falar sobre a narrativa. A primeira é a semente, como ela é plantada, é uma semelhança. Nos nossos corações, a terra somos nós, a semente é a palavra, e esse tipo de terra, vamos entender algo aqui. Olha o que disse o Senhor: porque a vós é dado ao conhecer os mistérios do reino do céu, mas a ele não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Oh glória! Ele agora vem dizer algo. Bem-aventurado os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, e muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes hoje e ouvir o que vocês ouvem hoje. A parábola do semeador é uma palavra do reino, e não entendendo bem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Ele se magoa, ele se chateia, porque o pastor, porque o irmão vai falar da doutrina, porque ele tem que pregar a verdade da palavra. Ele já, ou ela já se chateia. Eu não gostei, pastor, porque eu tenho os meus costumes já de usar no mundo, eu não gostei, e ela se ofende. O que semeia entre espinhos é o que ouve a palavra, mas cuidado deste mundo, é a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Riqueza, irmão, sedução, espinho, prova, porque vai confrontar, a prova vai confrontar.
A palavra sempre vai confrontar, desde aqui, irmão, até o último na porta. Sempre. O obreiro tem que abrir mão, o obreiro tem que largar coisas, o homem de Deus tem que abandonar vontades próprias, o homem de Deus tem que deixar o que ele mais amava de fazer para poder pregar a verdade da palavra, e aí não é diferente. Aleluia a Deus, glória a Deus, desse jeito. Mas a terra que Jesus aqui retrata de espinho, é alguns que não estão buscando raiz. Como é que eu tenho raiz, pastor? Em uma terra. Como é que eu consigo fazer uma afirmação com uma estrutura? Oh glória. É forte. Oh glória. Redobre a sua atenção, querido. Muitos irmãos não têm raiz, irmão, porque pararam de orar. Só ora quando o pastor manda, ou quando o líder está aqui e pede, vamos orar. Aí ele só fecha os olhos e acha que está orando. Ele tem raiz em lugar nenhum. Vamos para o ciclo de oração. Hoje vai ter 1 hora de oração. Você vai contar 4 nos dedos. Para ter 1 hora de oração. 4. Jejuar, misericórdia. É forte isso. Para alguns irmãos e irmãs, o avivamento fica difícil, irmão, no meio dos cristãos. O carro anda sem gasolina? Não. Vamos, um pensamento meu aqui, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas um carro anda sem gasolina? Não. Anda? Não. Pensamento meu, não tem nada a ver com a Bíblia. Como é que o avivamento vai andar a tocha acesa sem o óleo derramado? E quer estar aceso, pastor. Quer estar aceso. É tocha de fogo, terra. Não sei aonde. As igrejas estão cheias de dizer, tu é cheio do Espírito Santo. Eu quero ver aonde. Põe na frente do endemoniado, lá embaixo na boca de fumo, para ver se consegue o mesmo demônio olhar para ele e ficar calado. E diz, tão cheio. E aí eu vim entender um pouco, irmão. Olha o que Marcos 4, do 1 ao 20 diz. Aleluia. Outro caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu e logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, crescendo espinhos, sufoca e não deu fruto. Terras pedregulho, o interesse do diabo é para não fazer gerar o fruto. Em terras pedregulho, a vontade do diabo é para que não venha dar fruto. Porque o fruto é o motivo que move o céu de galardão. E se chegar na presença dele sem obra nenhuma, ele mesmo disse, para que serve uma árvore se não dá fruto? Corta e lança no fogo. Ele sabe que crente dentro da igreja, sem dar fruto, vai chegar na porta do céu, que infelizmente é a Bíblia que diz. Vai bater o peito, o pastor está ali, o anjo está ali, o Espírito Santo está ali. Opa, para aí, querido. Ah, porque eu estou crente na igreja e eu... Não, mas para aí, cadê seu fruto, querido? Ele mesmo disse em uma das suas parábolas, chamou o trabalhador, um deu 1, deu 3, outro deu 5.
O deu 5, fez 10. O deu 3, fez 5. Mas aquele um pegou, cavou, enterrou e guardou. Eu sei que o Senhor é justo. Ó, vou guardar, porque quando ele voltar eu devolvo. Ele mesmo diz, era melhor eu ter deixado com os bancos. Olha o que ele diz, eu vou falar o metáfora da terra. É melhor deixar com quem vai me devolver com lucro. Aleluia, Jesus. Aparta-te de mim. Então não há questão da terra, irmão, difícil que enfrentamos neste mundo. A questão, aonde está a raiz que você está buscando, para poder a tua semente em terras dar fruto. Aqui ele diz, sufocam e não dão frutos. Mas não é porque caiu. Que não pode dar fruto bom. Pela luta, pela diversidade, pelo tamanho da luta que você enfrenta, na terra que você passeia, na terra que você está há um tempo sobre ela, vai impedir de você dar fruto, vai impedir de ter galardão no céu, vai impedir do Senhor poder te abençoar. Não é questão só da terra, irmão. Por isso que eu falei, Senhor, o que tu queres falar com esta parábola? Diz, filho, deixa que eu sou o condutor da palavra. Diz, amém. Ele diz que aos pequenos ele revela. Amém. Podemos, pastor, em terras pedregulho dar frutos. Não grande, mas podemos dar fruto. Porque olha o interessante da comparatividade da parábola. A videira, a semente de grão de mostarda, para melhor entendermos, ela é lançada numa terra, a menor semente da terra. O grão de mostarda, quando lançado na terra, ela dá chamado de figueira. E a figueira ela dá ramos, mas ela junta em grande quantidade frutos pequenos, mas em grande probabilidade de fruto. Não só os frutos, como faz sombra, pela menor que a semente do grão de mostarda. Ele fala isso em uma das suas parábolas, que o grão de mostarda cria uma árvore. É aquela árvore fechada. Quem já viu aquela árvore fechada que tem vários frutos pequenininhos? Aquilo é uma linhagem de outras linhagens que traz ramo, que fecha e dá a melhor sombra, e todos os pássaros querem habitar e morar dentro dela, porque é mais difícil de passar a água e o sol, e refresca toda a plantação pequena embaixo. Olha a capacidade de Deus retratar a sua palavra com uma semente na terra. Você pode dar fruto. Amém. Pastor, mas eu não tenho a profundidade da linguagem. Você pode dar fruto. Amém. Pastor, eu não sou daquele de pregar, mas você pode dar fruto. Ei, presta atenção nisso aqui, irmão. Buscar uma alma é a consequência de trazer um fruto. Orar pelo desviado é a consequência de trazer e aplicar um fruto. Muitos acham insignificante. Cantar um hino no evangelismo é lançar um fruto. Aleluia. Dá uma palavra de ei, o cara está todo destruído, irmão. Casamento, família, lá, tudo, perdeu tudo. Deus é Deus. Aleluia. Onde está a tua fé? Porque a semente é uma aplicação de fé na sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode. Eu não, você não, mas o Senhor pode tirar ele de baixo. É uma palavra de fé, uma semente, irmão. E amanhã ser um empresário para manter a casa dele. Porque das piores lutas
vês maiores guerreiros. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Das maiores pelejas vem o maior governador. Está na Bíblia. Do maior deserto e abandono vem a maior liderança na terra. Aleluia. Que depende daquele que quer passar e dizer: eu vou me tornar, aí Deus vai junto com ele. Eu vou vencer, aí Deus vai junto com ele. Eu vou ser um cantor, Deus vai junto. Eu vou pregar, pode estar dando na canela, Deus vai junto com ele. Olha o que ele disse numa palavra, eu já encontrei tanta fé. Agora, em qual deste soldado aqui eu não tinha visto, não. Senhor, só uma palavra tua, e o meu servo será sarado de história. Pode voltar lá, meu filho. Eu já vi fé, mas igual a tua, porque ele sabia a autoridade que ele tinha, sabia a autoridade de Jesus. Aleluia. Alabacandou que a fly do Aleluia. Olha o que diz: a terra boa, oh glória. Nós estamos no primeiro tópico ainda da semente, viu, irmão? Eu queria falar sobre a semente, a terra, sobre o fermento, sobre levantar e crescer, que tipo de fruto que ela dão, e sobre a qualidade que será estes frutos na terra. Mas Deus vai preparar outra ocasião. Oh, glória. Amém? Mas vamos entender isso aqui, é uma parábola. Vamos entender. O semeador a sair a semente em 3 terras, em 3 formas de diversidade que o ser humano passa. A primeira é aquela terra que o pássaro vem e leva. Significa o mundo vai e leva. Significa de qualquer coisa leva. Mas tem aquele que está na igreja, está na luta, está no sufoco, está na sedução, está nos desejos, está na provação, está nas ganâncias. Irmão, a vontade de enriquecer, a sensualidade é os espinhos que sufocam pela Bíblia. É as tribulações que enfrenta, as perseguições. E aí ele agora monta dificuldade. E muitos param, irmão. Para de orar, para de ler Bíblia, para de sonhar. E vai buscar só a riqueza. É o texto que diz no capítulo. Quiser ler, fica à vontade. Que muitos querem buscar a riqueza. Aleluia. Deus, maravilha. E quando busca a riqueza da terra, esquece da riqueza do céu. No momento se conseguir buscar a riqueza e aplicar a riqueza dos frutos, aí o galardão dele é diferente do céu. Tem isso? Tem. Tem aquele que oferta, tem aquele que doa e tem aquele que ora. Aleluia. Qualquer um dos 3 é semear a semente, mas de coração. E aí eu vim entender, irmão, que por esta parábola, a semelhança do que será no céu, e entendermos a boa terra, claro, a boa terra brota, chove e dá uma quantidade grande. Ok. Nós vamos entender que é 30, 60 e 100. Olha o que me chama interessante. Marcos capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Interrogavam acerca da parábola. Jesus primeiro explica. O texto inteiro, irmão, não dá para ler porque é muito versículo. Por isso que eu trouxe reduzido para nós especificarmos melhor para o irmão. Mas os que quiser anotar e ler em casa, pode anotar. Livro de Somares, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Ele ainda diz: a vós é dado a explicar os mistérios do céu, a entender toda a parábola, que o diabo pode tirar a semente dos vossos corações, plantado na terra, que está só por cima.
Se fosse mesmo uma primeira cavada, né? Porque o agricultor cava em vamos explicar aqui, para os irmãos entenderem, uma primeira enxadada rasa e uma segunda mais fundo, mais sustentável. A primeira é que não é para ser sustentável pelos agricultores. A segunda, ela toma a probabilidade de uma raiz maior. Quer dizer, uma segunda profundidade, estrutura, para que a semente possa crescer. Oh glória! Vamos adiantar um pouco aqui. O que me chama interessante e me chama a entender nos pedregulhos que nós enfrentamos, a semente plantada, é que o próprio Jesus Cristo fala em Lucas para explicar para os discípulos, capítulo 8, versículo 4 até o 15. Olha o que Jesus retrata. Outra caiu sobre pedras. Ele já fala uma outra especificação. Não foi só terra, tinha pedra. Como Jesus é sábio? Nasceu e secou-se, pois não tinha umidade. Por isso que eu falei sobre a terra chamada de aquoso. Não tem como. Ela até que cresce, mas seca, irmão. Porque a oração não faz mais parte do cotidiano do crente chorar. Por isso que algumas denominações hoje no louvor estão se entregando na lágrima, mediante a prova. E Deus faz a estrutura, faz. Deus derrama a presença, derrama. E nós, irmão, que somos assembleianos, que trazemos tanto usos e costume, e abrindo mão disso para nada, e cresce e seca, nada está dando. Falei, Jesus é forte agora. Até cresce, pastor, está até dentro da igreja, mas está secando. Ah, irmão, tem uma luta de fulano e tal. É assim mesmo, irmão. Sabe? Eu já passei, irmão. Já. E não ora para Jesus dar vitória? Não ora pela irmã para Jesus dar vitória? E de encontro, a tua oração vai de encontro. Eu orei, eu já não sei se eu falei isso aqui já uma vez, por uma senhora idólatra, a minha avó que me criou, nascido dentro da igreja católica, conduzido a imagem em possessão. Estou falando de uma católica de pé roxo, que a base da minha casa onde eu morar, por mais de 25 anos, foi base de entrega da imagem que carregava o pessoal na possessão, em casa, na minha casa. E eu não era crente, eu vim de uma linhagem católica, criado por católicos, de pé roxo. Nunca li uma Bíblia até os 20 anos de idade. Nunca entrei numa igreja. Passei ao redor, mas nunca entrei. Até 20 anos de idade. E Jesus salvou. Amém. Eu orei e outras pessoas oraram e Jesus salvou. Uma católica que a mesa dela de apresentação de imagem, a última vez que minha mãe conseguiu mandar a contagem, tinha passado dos 70 ídolos. Hipostasia dele na mesa, fora fita, colar, pulseira, bandeira, cruz, crucifixo, pulseira. Quem é católico entende do que eu estou falando. De tanto que era a adoração dela, a apostasia. Aí muitos crentes hoje, não precisa orar não. Mas a terra está pedregulho. O fruto, irmão, irmã, pode ser ela para te ajudar.
pode ser Ele, que você não acredita. Terra com pedra, pedregulho. Falando a terra boa é muito bom. Tudo pronto. Os irmãos acham que é fácil, aos 24 anos de evangelho, o que eu cheguei hoje, o que eu passei até hoje, para poder trazer uma palavra para o meu e para o teu coração, para trazer da minha vida, abrir mão da minha vida, para ler o que eu leio hoje. Isso aqui tudo é só ensinamento de Jesus, só uma, de mais de 730 ensinamentos que eu tenho, tirado dentro da Bíblia, desde o Novo, melhor dizendo, 66 livros da Bíblia. Eu leio, estudo, medito, oro, busco do Deus o discernimento e pelo Espírito a interpretação, para que dê. Eu vou buscar de estudiosos, de doutores, de outros homens que estudaram sobre aquilo, para poder trazer ao meu entendimento a palavra, não pregando como ele, mas entendendo a palavra como ele também entendeu. Como a escola de profeta ensinava de um para o outro. E assim formou sacerdote da escola de profeta, e de sacerdote levita, e de levita músico, e de músico adorador, e adorador escolhido. Amém. E aí eu venho entender, irmão, nós queremos ser uma árvore que mesmo em terras pedregulho, podemos dar fruto, ou vamos deixar a árvore secar, porque não tem umidade na terra? Vamos parar só porque em alguns pastores a igreja encheu? Ele não ora mais não. Eu orar, a igreja está cheia, vou orar para quê? Trazer umidade na... Mas rapaz, está a coisa mais linda aqui. O dízimo, ó, é bênção, pastor. Deus está no recinto, glória. E as plantas nascendo seca, porque se não tiver, irmão, uma planta nasce sem água. Vamos entender a palavra, irmão. Deus quer falar conosco aqui, dentro desta palavra. Uma planta se sustenta sem água. E como é que tem igreja, pastor, que quer viver sem oração, sem lágrima? Aleluia, Jesus. É só adoração, é luz, é a bagaceira toda. Eu sei que um dia Deus vai me levar para isso, para quebrar alguns paradoxos. Jesus quiser falar, amém. É Ele que manda na palavra. Já em igreja, algumas igrejas já não me convidam não, porque quando eu trouxe a verdade da palavra, alguém se doeu, igual os que estão em terra pedregulho. Eu não gostei, pastor, me ofendeu. Eu me senti tão humilhada, pastor. A palavra tem que ser pregada. Falei amém, querido. Aí hoje ele está na maior luta com a igreja dele. Eu conheço muitos pastores, não sei se o irmão já me viu, ando em muitas igrejas aqui, já tive em uma tua igreja que ele já foi, trago, e Deus disse, é uma palavra de reflexão para os irmãos entenderem. Se crescer e não tiver umidade, e não tiver água, e não tiver oração, não dá fruto. E se não dá fruto, aí vai ficar complicado no céu. Meu Deus. E palha na igreja dá trabalho. Quem já andou num campo de trigo só palha, para ver como é difícil? Oh, Jesus! Até para andar é difícil. O dono andando é difícil. Por isso que muitos deles tocam fogo, para poder conseguir. Alabacando que a fly ver se depois de queimado e cortado pega a raiz, brota de novo. Significa uma parábola da videira, romeira, oliveira, quando Deus retrata a sua parábola que tem que podar
a oliveira e a videira. Crescimento todo porque não sustentava o tamanho dos galhos que carregava a uva. Por isso que Deus queria que fosse para a terra de Canaã, porque 2 homens conseguiam pegar numa ponta e outra noutra um galho pesado e ele ser flexível para o tamanho do peso do cacho da uva. Um só não tinha estrutura para o tamanho do suporte, de sustentar o tamanho. Então pegava na videira, um de um lado e outro na outra ponta, e ela flexionava pelo tamanho do peso. Deus disse: figueira minha tem que ser flexível para o peso da responsabilidade que eu carrego e do que eu coloco para carregar nos ombros de vós. Voltando para cá, e nós vamos já encerrar, que eu quero ser pontual, pastor. Quero que você me convide mais uma vez. Querido, para nós encerrarmos, e para os irmãos estão entendendo aí, estão compreendendo a palavra? Semente lançada em terra que passa não leva, diabo leva, luta leva, prova leva, e com ele está tudo certo. Terra que cai em pedregulho, luta, perseguição, tentação, frustração, riqueza, desejo. Aí ele não quer confrontar, ele não quer lutar. E quando sem molhar a terra, sem ser úmida, sem ter o combustão, como chama, para poder ter um embrião, como ditado pelos cientistas da semente, de 1 a 2 raízes saído por cada semente, desse embrião poder dar os frutos. Interessante, né? Oh, glória. Mas sem umidade, e cresceu, não tem água, não brota. Para nós encerrarmos, terra boa, e você bem rápido. Aleluia. Terra boa, querido, é aquele que produz o fruto, se importa com o fruto, quer aumentar a produtividade do fruto, quer somar com o fruto. Como é que eu somo com o fruto? Quais são as atividades que tem na igreja? Eu posso multiplicar o fruto. É o alimento, espalha para mais gente contribuir. É a visita, chama mais gente para visitar mais lugares, mais casas. É o culto no lar, chama para que o culto no lar tenha mais gente, mais alma, aleluia, mais pessoas. Glória a Deus, aleluia. Se é, querido, isso é o fruto, querendo crescer o fruto. Não só 30, não só 60, não só 100. Jesus é muito temático aqui. Dá uma contagem. Olha o que diz a Bíblia. Aleluia. Aqui caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto, bom, e dão fruto com perseverança. Pastor, o fruto não brota em coração desonesto? Não. Não. Fruto não brota em coração que não está com amor para dar. Não. Tem que fazer com amor. Honestidade faz parte de Deus. Ele é honesto e justo. Se coloque de pé, querido. Glória. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por trazer essa palavra ao meu teu coração, para entender que você pode dar fruto, mesmo com a luta e a prova que você enfrenta em terras pedregulhas, tá? Com honestidade e com bondade, Deus vai te honrar e fazer em grande escala. Deus vai te fazer
com as tuas lágrimas e com a tua oração, o teu galho que cresce, dá fruto. Amém, queridos? Amém. Dê uma linda salva de palmas bem forte.